Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre os benefícios que a gente recebe após as limpezas emocionais. Eu já fiz vários vídeos falando desses benefícios, mas eu vou entregar mais um pouco, porque conforme a gente vai curando as nossas experiências, a gente vai se abrindo um entendimento maior, e aí eu vou entregando isso para vocês, tá? Conforme do dia que eu fiz esse vídeo até hoje, eu passei a ver mais coisas, enxergar mais coisas, tá? Após essas limpezas. O resultado delas refletida em mim e em outras pessoas também, tá? Vamos lá. Meu nome é Rose, eu trabalho com terapias da ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que limpa emoções que nós reprimimos de acordo com do dia, do tempo. Enquanto estivermos aqui, a gente está sempre reprimindo as nossas emoções. Só que a gente não tem consciência disso. Essas emoções, elas ficam refletidas no nosso corpo. E a gente acha que é natural, que está tudo certo, que a situação difícil ou traumática passou, é só a gente falar, ordenar essa ideia, perdoar, entre aspas, aquela pessoa e está tudo certo. Não. A ferramenta EFT, o propósito dela, ela é muito mais profundo, ela vai direto no inconsciente. Então, ela mexe na raiz do problema. Ou seja, a sua vida pode dar um looping de 360 graus conforme você vai limpando essas experiências de dor pela raiz. Tá? O que é limpar pela raiz? É você tirar toda a emoção, toda a energia, toda a informação, né, de emoção contida na cena. Tá? Então, se você viveu uma experiência de abuso, por exemplo, aí você visita esse dia de dor conforme, se você conseguir fazer sozinha, ou você entrega para o terapeuta que ele vai te ajudar também de ir, que utiliza essa ferramenta, tá? Você pega essa cena de abuso, você olha para a cena, gradua ela, avalia a cena e você vai descrever tudo o que aconteceu nesse dia, tocando nesses pontos, fazendo a frase de preparação e tocando nesses pontos dos meridianos. Ao verbalizar isso, tudo que você está vendo na cena, você vai tocando, você vai soltando, eliminando toda a emoção contida nessa cena, que está dentro de você. Tá? As emoções estão refletidas no seu corpo. Você vai sentir na hora. Na hora que você falar da cena, você vai sentir um aperto no peito, um nó na garganta, uma vontade de chorar, uma tremedeira, entende? Então, todas essas emoções refletidas no corpo, você vai falando também junto com o que aconteceu no dia, e aí você vai tocando nesses pontos. Essas emoções, elas vão transmutando, vão se dissipando, vão se dissolvendo. É transmutando a palavra certa, mas eu falo diluindo, dissolvendo, tá? Aí você vai falando da cena, do trauma, do abuso, e tocando nesses pontos aqui, ó. No topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho, no ossinho, abaixo do nariz, na boca, da clavícula e na altura do sutiã. Você começa fazendo a frase de preparação e vai fazendo 3 rodadas, você para, avalia e gradua a cena, como que ela está, e a emoção no seu corpo. Qual é o final dessa limpeza? O final é você tem que estar distanciado da cena, ela tem que estar cinza, sair a cor dela, você tem que estar distante dela. Aquela pessoa que está ali dentro, você tem que olhar para ela, ou ela vai perder a cor, ou ela vai sumir da cena, vai perdendo ali a cena, vai saindo da cena. Para outras pessoas que eu já limpei, ela virou as costas e foi embora, ou então ela vai sorrir para você, entende? Varia de pessoa para pessoa. Aí ela vai estar bem, você vai estar bem com essa pessoa, ou seja, você vai estar dando perdão natural para essa pessoa no dia da cena, da situação que aconteceu, entende? Aí você vai ficar em paz quando você contar essa cena. As emoções do corpo vão ficar em paz. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício da cura, entende? Ele vai ficar em paz. Então, quando você for falar dessa cena, do abuso que você viveu, você vai sentir a paz dentro de você. E você vai dar o perdão natural. É claro que não é de uma hora para outra assim. Você pega uma cena de abuso, você vai limpar, vai dar paz, mas dependendo da situação, se foi uma vez, 2 vezes, ou teve outras situações, você vai ter que visitar outras cenas, no caso do abuso, né?
que levaram a essa situação. Então, elas estão todas na sua mente. É só você ir limpando uma por uma e você vai sentindo a paz reinar dentro de você. A paz, a harmonia, o amor de compaixão, tá? A paz, a harmonia, o amor de compaixão, a alegria do ser. Esse é o lugar de ponto final da limpeza emocional. Você vai sentir isso quando você fizer passar por esse processo de limpeza. Então, não é uma cena só, são várias. A gente não vem para esse mundo para viver uma situação difícil. São várias. Uma cena, ela vai puxando outra, ela atrai outras situações. No meu caso, meu problema foi a hora que eu nasci invertida, meu braço se deslocou, foi um trauma no nascimento. Aí em diante, foi até a adolescência, uma situação atrás da outra bem intensa, bem pesada. Uma das cenas, uma das situações que eu vou partilhar aqui, as emoções eram tão intensas que eu vivia me machucando. Então, machucava o cabelo, machucava o dente, eu vivia caindo, tropeçando, machucava o corpo, sabe? Eu sempre estava batendo, machucando o corpo, sempre, todo o tempo. A adolescência inteira estava assim. E era as emoções me chamando a atenção, entende? São essas emoções. Após ter limpado isso se dissipou, acabou, não tem mais. Eu estou em paz, eu estou alinhada. Pelo menos eu procuro estar assim. É um trabalho mental. Enquanto estivermos aqui, a gente tem que estar sempre meditando, alinhada com o todo, com a fonte, com tudo que há em nós, tá? Então, mas esse é o final da limpeza que você vai sentir, a paz, tá? E, entre outras, um dos benefícios são vários. Então, varia de pessoa para pessoa essa limpeza. No meu caso, as emoções eram muito intensas, muito densas. Então, eu levei 4, 5 anos para limpar até a adolescência. Eu limpei todas as experiências negativas que eu armazenei no meu inconsciente. Tem outras, mas aí eu vou, sabe? Só que ao limpar as mais intensas, você vai sentir o seu corpo muito mais leve, muito mais em paz. Você vai estar muito mais alinhada, muito mais segura, entende? Então, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que não tem tanta intensidade, as emoções não são tão intensas, tão densas. Então, ela vai se alinhar mais rapidamente. Ela vai chegar naquele alinhamento com o todo, com a fonte, com o divino que tem dentro dela, e ela vai ficar muito mais segura, entende? Então, varia de pessoa para pessoa o tempo. Então, não dá para estabelecer o tempo cada um, tá? É bem variável isso. Vamos lá. Então, o primeiro é a paz que você vai sentir após as limpezas. O primeiro benefício é a paz que você vai sentir após falar da situação traumática. Entende? Você vai dar à outra pessoa o perdão natural, porque você retirou a informação. Você retirou a informação negativa de raiva, de ódio, de culpa, de medo que estava na cena. A hora que você retira essa emoção é transmutada, vai ficar a paz, então você vai dar a paz a essa pessoa, entende? Vai fluir a paz dentro de você, você vai dar o perdão natural, tá? O próximo benefício é, ao limpar essa cena de culpa ou medo, a sua frequência vai se elevar, pois a sua verdadeira natureza é a frequência alta. Então, nessas emoções traumáticas, ou nessas situações traumáticas que nós vivemos, a, a vibração dela é baixa. É vibração de medo, de culpa, de ódio, de raiva, é frequência baixa. Ela está aí no seu campo, você não está vendo, mas ela está aí, está vibrando. E aí, essa frequência, quando você limpa ela, você muda a informação, você se alinha, a sua frequência vai se elevando, você vai ter uma frequência alta, entende? Então, ao ter frequência, a sua frequência se elevar, que é o seu estado natural, muita coisa vai mudar após isso, tá? Agora eu não anotei aqui, mas quando eleva a sua frequência, muitas pessoas em sua volta, muitas vão se embora, outras virão, tá? Então, muita coisa muda ao mudar a sua frequência vibracional. Que mais? Terceiro benefício é o seu corpo ficará mais leve e saudável, as emoções negativas armazenadas foram transmutadas. Todas as emoções negativas que nós experimentamos nas situações traumáticas, de dor, por menor que seja, que a gente reprime, sabe quando a gente vai no trabalho e o chefe fala um monte de coisa e você tem que ficar quieto? Você guarda, você está reprimindo uma emoção.
ela vai tudo para o seu inconsciente, tá? E essa emoção reprimida que vai tudo para o seu inconsciente atrai uma infinidade de pensamentos. Então, essa emoção vai para o seu corpo, e aí você, quanto mais você curando, o seu corpo vai ficando mais saudável, e essas emoções, ao serem acumuladas, elas atraem mais doenças, atraem o medo. Então, fica com mais medo, o corpo fica mais frágil, suscetível a doenças, tá? Próximo, quarto benefício. Você passará a ter pensamentos positivos. Saiba que isso é gradual. Então, quanto mais você limpar, menos pensamentos negativos você tem. Os pensamentos negativos, eles se dissolvem. Esses pensamentos negativos, eles são destrutivos para o seu corpo. Tá? Então, quando você tem um pensamento negativo em referente a você mesma, ou a outra pessoa, ou a outra situação, ele danifica o seu corpo, tá? É energia negativa, tá? E não vem de você, pessoa, não se vitimize que, eu sou o culpado, não. São essas emoções que você guarda, que todos nós guardamos, que você guarda, reprime, está aí dentro, e aí essas emoções elas são transmutadas e aí quanto mais você limpar, não é do dia para a noite, não é em uma semana, não é em um mês, tá? É um trabalho de formiguinha diário, tá? 1 hora por dia você consegue limpar uma cena por dia. Em um ano você vai ver a mudança que pode acontecer na sua vida, tá? Mas assim, a hora que você limpar uma cena traumática, você já vai sentir um impacto emocional, não, a paz reinando em você. Porque a paz, como eu sempre digo, é a sua verdadeira natureza, é a sua essência, tá? É a sua verdade absoluta. Aí os pensamentos negativos, eles vão se dissipar quando se dissolver, se transmutar essas energias negativas, e aí você vai ter mais pensamentos positivos, tá? Você vai ficar muito mais criativo, muito mais alegre, muito mais feliz, entusiasmado, leve, entende? O que mais? Quinto benefício, ficará mais alinhado, portanto, tá. Então você vai ficar mais alinhado ao curar essas experiências negativas e aí você vai se sentir mais confiante, mais seguro, entende? Então tudo que você for fazer, você vai ter mais segurança, mais confiança. Você não vai precisar ouvir a opinião de outras pessoas assim. Você não vai ficar mais tão inseguro se comparando às outras pessoas, porque você vai estar alinhado com o todo, você vai estar obedecendo algo maior que está dentro de você. Ele vai ser seu guia, ele vai ser seu instrutor, entende? O alinhamento com o todo, com a fonte. Você vai se sentir impulsionado. Então você vai fazer aquilo que tem que fazer e vai ficar em paz com isso, entende? É algo natural que vai fluindo de dentro de você. Mas é uma permissão. Você tem que permitir isso, essa vontade vir em você, ressoando em você, dentro de você, tá? Mas é um trabalho interno que todos têm, só que a gente não consegue ouvir isso por causa dessas emoções, tá? Elas atrapalham bastante, tá? Todo mundo tem, consegue, é só se alinhar, meditar, que tem essa voz, essa vontade, esse impulso, essa conexão com o divino. Mas essas emoções negativas, esses pensamentos negativos, eles atrapalham bastante, tá? Bom, vamos lá. Sexto benefício. Esse alinhamento, o que que é o alinhamento? É o pensar, é o falar e é o agir de forma ordenada. Tudo aquilo que você está pensando, você está falando e você está agindo de acordo. Tá? Se você for prestar atenção, muitas vezes você está desordenada. Você pensa uma coisa, mas você está falando outra. Você sente uma coisa, mas você está falando uma outra coisa. Por causa do quê? Do medo. Então, quando você se alinha, você fica muito mais confiante, você fica muito mais segura, alinhado com todo, você já não tem mais aquele medo em falar o que precisa falar, em falar aquilo que você acredita. E outra, as emoções negativas, elas são combustíveis negativos, tá? Então, você não vai ter, tudo que você for falar, não vai ser para machucar ninguém, e nem a si mesmo. Você vai falar tudo aquilo que você pensa de verdade, mas você vai falar em Deus, alinhado, entende? Você vai expor a sua verdade, aquilo que você acredita de dentro de você, que vai ser sua harmonia, entende? Então, você não vai ter medo de falar, porque as pessoas pensam aqui assim, eu não vou falar o que eu penso,
Porque se eu for falar o que eu penso, eu vou machucar outra pessoa. Ou seja, tá cheio de bagagem negativa, experiência negativa, de ódio e de raiva para condenar outra pessoa. Não. Essa visão que você tem vai ser curada, transmutada tudo. Você não vai conseguir mais ver o negativo na outra pessoa, porque aquilo que você está vendo de negativo na outra pessoa está dentro de você. E aí, quanto mais você limpar essas experiências negativas, mais você vai enxergar a paz no outro. Você não vai ter mais combustível para julgar a outra pessoa e nem falar aquilo que você pensa de verdade, entende? Mas é um trabalho de formiguinha, não é fácil, não. Essas emoções negativas que a gente reprime, quanto mais intensa, densa for, ela atrai pensamentos negativos, ela tem vontade própria, ela tem inteligência própria e ela faz a gente fazer escolhas negativas. Sabe aquele diabinho? Então, são essas emoções negativas, mas são só energias, gente, só energias, tá? É só você olhar para a cena, tirar aquela cena de dor que você tiver, a maior cena de dor que você tiver guardada. Olha para a cena, limpa ela, pronto, você já transmutou, você já está em paz. Essa é a sua verdade absoluta. A harmonia, o amor, a alegria, tá bom? Próximo benefício. Você vai desistir das resistências de pessoas e situações. Então, você não vai ter mais resistência em relação às pessoas e situações. Todas as situações e pessoas que chegam, elas vêm para nos ensinar alguma coisa que está guardado dentro de nós, tá? Então, chega a cena que chegar, para mim hoje, até hoje eu faço isso, toda cena de discussão negativa que tiver, você pode abrir ela. O que que é abrir? Você fala, faz 3 vezes a frase de preparação e fala tudo que está acontecendo na situação para você. Ah, eu estou chegando no trabalho, as pessoas estão esquisitas comigo, está acontecendo muita dificuldade. Você vai relatando tudo de negativo que está acontecendo, entende? Aí você vai falando tudo de negativo. Aí a sua mente vai se abrindo, entende? Aí você vai vendo o que de fato está por trás dessa cena negativa, dessa situação negativa. No caso, se for uma situação de raiva, por exemplo, alguém está brigando com você, está discutindo, está nervoso. Por quê? Então você abre isso. Essa pessoa está nervosa comigo, eu não sei por quê. Toda vez que eu vejo essa pessoa, aí a sua mente vai apresentando as situações e você vai falando tudo, até esgotar. Aí você vai sentir uma pulsão, você vai falando, você vai conseguir ver o que de fato está por trás dessa pessoa ou dessa situação. É a hora que você abriu a cena. Aí você vai ver a lição por trás disso tudo, tá? O que mais? Toda cura é uma libertação, liberação do medo. Essa frase eu achei no livro Um Curso em Milagres, que eu tenho lido constantemente, diariamente, e eu achei essa frase assim, ó, toda cura é uma liberação do medo que foi criado por você, por mim, por nós. Se acreditarmos no medo, a gente vai estar acreditando numa mentira, algo que não é real, que não é verdadeiro. Por isso, ela pode ser dissipada, transmutada, diluída. O medo não é real, em última instância, entende? Aí você pode, tudo que você sentir de medo, toda situação de medo, alguma pessoa que você tiver medo, você pode fazer a limpeza emocional em você. Aí esse medo ele vai transmutando, você vai conseguindo enxergar melhor o que está por trás dessa pessoa. O que que ela tem para te ensinar, o que tem nessa pessoa que te dá tanto medo ou situação, tá? É a hora que você vai estar abrindo. Então, em última instância, o medo ele não é real. A única verdade que existe é o amor, a harmonia, é a paz, é a alegria do ser, como diz Eckhart Tolle. Você vai muito mais presente, muito mais consciente, muito mais no agora e vai fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que você veio fazer nesse planeta, tá? O que mais? Tem uma outra coisa que veio para mim também sobre amor próprio, autoestima. Seu amor próprio vai estar restaurado, estabelecido, mas não se apegue ao amor do corpo, a cabelo, a pele, unha, entende? É claro que a gente tem que se cuidar, como eu também, a gente se cuida diariamente, a gente passa a ter um respeito maior por esse corpo que nós estamos, tá? Nós estamos
provisoriamente nesse corpo. Então, a gente não vai se apegar a isso. Porque a hora que você se apegar em Deus, na algo divino que está dentro de você, esse Deus que estiver dentro de você, se você estiver alinhada a Ele e fazendo a vontade dele, você vai se alinhar. E uma das qualidades de Deus é a beleza indescritível. E esse Deus que carregamos dentro de nós tem uma luz, entende? E essa luz vai iluminar dentro de você e você vai, como que eu falo? Refletir a beleza indescritível que vem dele, de dentro de você, entende? Você vai ser um reflexo de Deus. Você vai brilhar, vai ter uma beleza indescritível, tá? Que é uma das características de Deus, do divino que habita dentro de você, entende? Entende? Então, volte-se para esse Deus, para esse divino. O que, que é? É uma harmonia, é uma energia amorosa, entende? Sabe aquilo que você tem medo? Tudo que tiver medo, tudo que for negativo, não vem de Deus. Aí você tem que limpar essas emoções negativas até você se alinhar. Aí é a hora que você vai estar alinhado a Ele, e aí você vai fazer aquilo que tem que fazer. Você vai viver em paz aqui nesse planeta, tá? Mas, como eu disse, não é fácil, não é do dia para a noite, não é assim, um dia você limpa e acabou, tá? Você vai ter que passar por dificuldades, você vai chorar, você vai ter muitos pensamentos. Como eu disse, essas emoções negativas, elas têm vontade própria, então elas vão fazer você ter outra escolha. Ah, aqui, isso não é bom, isso aí não está funcionando para você. Você tem que ter muita paciência e muita persistência para fazer esse trabalho interno. É um trabalho interno diário, é um treino mental, como diz o livro Curso 100, tá? É um treino mental. Então, você tem que ir limpando, conforme você vai limpando, você vai retirando os véus da mente e você vai vendo o mundo como ele é de verdade. E para que você está aqui? Por que você está aqui? Tá? Livros, eu sempre falo deles. Quando estiver nesse processo de limpeza emocional, pegue os livros do Eckhart Tolle, os livros do Zen, eles te ajudam muito a você se lembrar quem você é de verdade, tá? E aí você vai ficar muito mais seguro, confiante e estar fazendo essa limpeza emocional sozinho. É muito mais difícil, é muito mais trabalhoso fazer sozinho, mas tem resultados, sim, tá? Eu fiquei 4, 5 anos fazendo a limpeza em mim, e eu contratei o terapeuta por 14 sessões, tá? E foi um trabalho maravilhoso, eu precisei, foi experiências muito densas, intensas que eu passei, tá? Muito, né, pesadas. Então eu tive que entregar isso para o terapeuta para ele me ajudar. Mas você sozinho consegue sim, tá? Uma cena, se você trabalhar ela, o máximo, o final, o ponto final dessa cena é a paz, tá? Esse é o ponto final. O seu corpo tem que estar em paz ao olhar para essa cena, ao falar desse trauma que você viveu, tá? O que mais? Então, são esses os benefícios que a limpeza emocional EFT proporciona. Não é só a ferramenta EFT, o Ponopono também, muita gente utiliza dessa ferramenta. Eu estou utilizando até hoje eu falo isso. Sinto muito, por favor, me perdoe. Sinto muito, por favor, me perdoe. O perdão você tem que ser interno, tá? É você com Deus ali, para você se alinhar com Deus, tá? Com o divino dentro de você. E quanto mais você se alinhar com esse divino, mais você sentir esse perdão, mais você vai dar o perdão às outras pessoas. Você vai passar a entender por que as pessoas fazem o que fazem, porque elas estão no nível de consciência. De modo geral, todos que estão aqui estão fazendo o melhor que podem com a consciência que têm. Só não fazem melhor porque elas não têm consciência disso. A partir do momento que elas tiverem consciência, elas vão entregar o melhor que podemos, assim como eu estou fazendo o meu melhor aqui e você aí também, entende? Então, esses são os benefícios. O Ponopono, volta a dizer, ele é muito válido, ele é muito rico. Procure saber mais da ferramenta do Ponopono. Ele tem um aprendizado muito bonito ali. Eu vi vários vídeos e você pode usar uma palavra, uma frase, duas ou três, ou as 4 frases, ou outras frases. Eu comprei livros, entende? Para estudar mais, para você ver que tudo está dentro de você e não é nada fora. E quanto mais você limpar dentro, mais as coisas virão para você. Mas volto a dizer, não se apegue às coisas desse mundo. Não é nada. As coisas desse mundo são só para você ficar bem, fazer o que tem que ser feito. Mas a sua verdade absoluta está dentro de você, é a sua conexão com o todo.
com a fonte. É aí que você tem que estar focado, tá? Mas a hora que você estiver limpando, aí o dinheiro vai fluir, os bons relacionamentos vai fluir, e aí você vai ficar bem, feliz aqui nesse mundo, que é o que é a vontade de Deus, entende? É o que Deus quer de nós, entende? A vontade divina. É você fazer o que tem que ser feito no amor, na alegria, na paz aqui nesse mundo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas e a gente vai se falando. Tchau, tchau!